Boa tarde a todos e todas. Havendo número legal sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Lucinha, com 14 horas e 1 minuto, a ordem do dia está começando, o expediente inicial está começando no horário. Parece que tem um expediente inicial no Parlamento Britânico. Muito obrigada, deputado. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 21ª sessão extraordinária, que, iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 12 horas e 13 minutos. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. Com a palavra, o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deputada Lucinha, presidindo o expediente inicial, senhor deputado Josemar e senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj e senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, sei que Vossa Excelência é muito nova e não há de lembrar do nosso boxer, campeão de pesos pesados, o Maguila. O Maguila morreu a semana passada. Mas ele teve um ato muito nobre, porque ele aceitou doar seu cérebro há 6 anos atrás para que a Universidade de São Paulo pudesse entender e aprofundar estudos de como se comporta o cérebro humano em determinados esportes, onde a cabeça é afetada por pancadas e golpes. E o ex-boxeador nosso, ele tinha uma doença degenerativa chamada encefalopatia traumática crônica, que exatamente deriva das pancadas que ele recebeu ao longo da sua vida de pugilista na cabeça. Então, é um ato de um grande esportista, um ato extremamente nobre, que a gente queria deixar aqui registrado, visto que o nosso peso pesado morreu dia 24, quinta-feira passada. E esse é o primeiro dia, depois da morte dele, que nós tivemos acesso aqui ao expediente inicial para registrar o pêsame pela morte, para registrar a tristeza pela perda desse grande ex-boxeador brasileiro e também o ato nobilíssimo dele ter doado o seu cérebro para os estudos da USP. Dito isso, senhora presidente, queria adentrar ao tema das últimas eleições. Primeiro, para parabenizar o ex-deputado e ex-prefeito por 2 vezes, Rodrigo Neves,
que no segundo turno venceu as eleições em Niterói, na ordem de grandeza, numa proporção de, arredondando, de 60% a 40%. Rodrigo Neves foi deputado junto comigo nessa Casa Legislativa, quando ele fazia parte da bancada, deputado Josemar, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Depois, salvo erro de juízo, erro de memória, ele passou pelo PV e depois foi para o PDT, onde está até hoje, e por onde se elegeu com o número 12, que é o número do PDT. Estivemos lá em Niterói por 2 vezes, com muitas lideranças do PSD, em apoio à candidatura do Rodrigo Neves, que pela 3ª vez será prefeito de Niterói, e que é um gestor eficiente, estudioso, e que tem como proposta básica melhorar ainda mais as condições de vida da população niteroense. Então, primeiro, me congratular com esta vitória. Segundo, dizer que as eleições no Brasil, muitos teóricos irão discuti-la, mas é inexorável que o grande vencedor, sob o ponto de vista ideológico dessas eleições, foi o centro-direita. O PSD, partido que pertenço, elegeu 887 prefeitos. É um número extremamente forte. O presidente nacional do PSD, Kassab, se tornou um dos grandes vitoriosos dessa eleição a nível nacional e coloca o PSD num patamar de primeira linha, secundado pelo PMDB, como os 2 partidos que mais elegeram prefeito no Brasil. E concedo a parte a Vossa Excelência. Primeiro é para saudar o seu excelente discurso, né, a sua iniciativa de fazer o debate, mas eu queria contribuir no contexto dessas eleições do que a eleição ela mudou e vem mudando no Brasil. Hoje, as eleições elas estão ancoradas num tripé que muda todas as relações, que é as emendas parlamentares, o fundo partidário e o fundo eleitoral. São, dos últimos 15, 20 anos, o aumento do fundo partidário, assim como também do fundo eleitoral e das emendas parlamentares, fizeram com que a eleição ganhasse novos contornos. As eleições se tornaram muito mais caras, eleições que estão cada vez mais, muito menos debates, porque acaba tendo debates, envolvimentos que não são republicanos, e quando, tendo a concordar com Vossa Excelência, quando o grande centrão sai vitorioso do processo. No momento em que nós estamos com uma sociedade polarizada, onde deveríamos ter os balanços das gestões e deveríamos ter também, né, a leitura das perspectivas dos projetos. Pelo contrário, nós temos hoje a permanência de um continuismo frente às gestões. Teve gestões que foram reeleitas com uma votação, com muita reeleição, né? Pouco debate sobre programa e sobre reflexões globais, tirando a eleição de São Paulo. As eleições nos municípios ficaram muito aquém do seu debate geral. Então, fica aqui o elogio a Vossa Excelência, e a minha contribuição era para ajudar a ilustrar o seu belo discurso.
Deputado Josemar, vou chegar lá, ainda estou no balanço geral. Mas, ainda fechando o balanço geral, das forças mais à esquerda, o PT, em capital, elegeu um único prefeito, prefeito de Fortaleza. E é o partido que hoje tem o presidente da República. Eu me pergunto, havia antes das eleições, como bem disse o deputado professor Josemar, uma polarização extrema, né, entre bolsonaristas e antibolsonaristas. E essa polarização extrema, a não ser em algumas exceções de algumas eleições, não se deu no conjunto do nosso país. E o que teria mudado? Primeiro, professor José, se o senhor observar, surgiu uma nova terminologia na política, chamada entrega, quem tem mais voto, em tese, é quem fez mais entrega. Entrega está com sinônimo aí de realizações. Ora, então quem pode fazer sempre mais entrega? Quem comanda as prefeituras. E com uma ou outra exceção de prefeitos muito mal avaliados, a imensa maioria se reelegeu. E uma parte se reelegeu até bem em primeiro turno, quando era município que cabia 2 turnos. Segundo ponto, deputado Josemar, eu fiz uma tabela aqui nas eleições do município da capital, que desafio Vossa Excelência a fazê-la no município de São Gonçalo. Quando relacionei gastos oficiais do TRE, em campanha, o número de votos e o preço do voto por gasto de campanha. É absolutamente inacreditável. Candidato a vereador com doação de 1,5 milhão, 1,8 milhão, para ter, quando eleito, 20 mil votos. Uma derrama de dinheiro estratosférica, fora o dinheiro que transitou por esse país, de Caixa 2, apreendido pela Polícia Federal. Evidencia-se que tem alguma coisa muito errada. E entre essas muitas coisas erradas, evidentemente, o dinheiro de campanha de Caixa 2 é dinheiro clandestino, né, se possivelmente lubridiado dos cofres públicos. Mas evidente-se que as emendas dos parlamentares federais associadas aos fundos partidários e os fundos de campanha levaram esses gastos de campanha à estratosfera, desequilibrando o sistema. E estou falando aí de eleição proporcional, desequilibrando totalmente, porque desequilibra mesmo. Uma coisa é alguém fazer uma campanha de vereador com 100 mil reais e outro fazer com 1 milhão.
O desequilíbrio é total numa campanha. Tanto isto é verdade que já se cogita mudar novamente as regras de financiamento de campanha, pelo menos lá no Congresso Nacional. E esses tempos, realmente, eles tiram do ar os posicionamentos ideológicos. Por que que tira do ar? Porque o volume do dinheiro é muito grande. Você vai chegar numa determinada região, fazer um discurso de compreensão filosófica, ideológica, de como você pensa aquela parte da cidade, etc., etc. Mas, concretamente, aquele que faz, entre aspas, mais entrega, vai obter o voto. E dá distorções muito fortes, muito fortes. Você veja a eleição de São Paulo. Mesmo o Boulos tendo tido de recursos de campanha maiores que de 4 anos atrás, bem mais significativos, o prefeito ganhou a eleição, diria até, com alguma facilidade. Com alguma facilidade. É claro que ainda tem alguns fenômenos eleitorais que aconteceram, mas não foram muitos. Então, essas eleições, na mão de sociólogos, politicólogos e estudiosos, vai ser um estudo de caso muito interessante, né? Porque ela mudou todas as regras que estavam instituídas. E tem uma coisa mais grave, deputada Lucinha, que possivelmente a senhora já pensou. Imagine, fosse a senhora uma deputada federal e tivesse conseguido recursos do fundo de campanha do seu partido e mais emendas de orçamento e conseguisse eleger 3 prefeitos. Daqui a 2 anos, terá outra eleição. Seguramente, estou falando da senhora, porque a senhora não é deputada federal, a senhora seria reeleita, porque seria a hora dos 3 prefeitos também lhe ajudarem. E aí você, praticamente, não tem nenhuma renovação no processo político. Você coloca o establishment, quer dizer, o status quo, a situação, se mantendo sempre na mesma posição. Então, eu acho que esse estudo de caso dessas eleições tem que ser aprofundado e medidas concretas precisam ser tomadas. Inclusive com essa história de pré-campanha. Ou a campanha é de 45 dias, ou não é de 45 dias, é de 90 dias. Como é que é pré-campanha? Você faz gasto que não é contabilizado? O que você pode ou se não pode fazer? Quando é que começa a pré-campanha? Eu fiz esse debate e alguns especialistas, advogados eleitorais, acham que pré-campanha começa 1º de janeiro do ano que vai ter eleição. E o que pode ou não pode de pré-campanha? Não tem regra nenhuma. Pode tudo. Pode tudo, mas não pode não poder nada, porque depois pode pegar material de pré-campanha, achar que foi abuso de poder, enfim. Então, precisa também mudar essas regras, mudar essa legislação. Eu volto a dizer, essas eleições foram um estudo são dignas de estudo de casos profundos, com propostas concretas, né? E o Congresso Nacional, evidentemente, e o TSE, são as entidades que têm que pilotar todo esse processo.
mas eram essas reflexões. Eu agradeço e peço desculpas por ter passado 5 minutos do meu tempo. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Acho que o debate sobre esse tema é importantíssimo aqui na Casa, até porque vivenciar os fundos eleitorais, as emendas parlamentares do Congresso Nacional de Deputados Federais, chega a ser uma injustiça. Hoje eu não vejo o Gilberto Palmares ganhar mais eleição. É um cara que sempre lutou, foi deputado aqui conosco, foi vereador comigo na Câmara e perdeu a eleição para vereador, até porque não tinha recurso até para poder caminhar. O próximo orador inscrito é o nobre deputado, o professor Josemar. Porque não está presente até o momento o deputado Átila Nunes, está certo? Então, professor Josemar, por gentileza. Obrigado, deputada Lucinha. Tem vários assuntos que me trazem à casa, a esse expediente inicial, mas eu queria, antes de fazê-lo, eu queria adentrar ao diálogo que estava sendo estabelecido aqui pelo deputado Luiz Paulo e pela deputada Lucinha sobre as eleições e as regras eleitorais. O debate no Brasil sempre tem feito, deputado Luiz Paulo, a discussão de reformas eleitorais, mas que não necessariamente são reformas políticas, porque a forma da representação, ela se mantém ainda muito distorcida. E quando eu falei aqui numa parte ao belo discurso do deputado Luiz Paulo, do que as emendas parlamentares, do que o fundo partidário e o fundo eleitoral distorceram as eleições, é porque o limite entre a eleição formal, onde você pode difundir o seu número, e aquilo que é a pré-campanha, é muito pouco difuso. Antes você tinha o processo de filiação de 1 ano. Hoje o processo de filiação é de 6 meses. A pessoa já se filia, não por afinidade ideológica, não por uma afinidade mais concreta daquilo que é um projeto geral. Até porque ele teria que esperar 1 ano para ver como é que seriam as composições. Hoje a pessoa já se filia olhando para as chapas e para as composições que ali terão. Ou seja, já existe, deputado Luiz Paulo, um pragmatismo no próprio processo de filiação. E quando se tem a leitura, que é a leitura dos especialistas, mas também a leitura do judiciário, do próprio TRE, de que o ano eleitoral começa em janeiro e a filiação ela vai se dar em abril, você já tem uma margem para que essa distorção venha acontecer. E o que é mais grave é que as emendas parlamentares têm servido como moeda de barganha para que as filiações aconteçam, para que as bases sociais sejam reorganizadas. E cada vez mais, deputado Luiz Paulo, nós temos um suposto parlamentarismo de coalizão, que é a presença ainda maior das emendas parlamentares a nível federal, sobrepondo as políticas públicas que são estruturais. Então, isso vai fazer a diferença nas eleições, no processo de norte a sul do Brasil. E aqui no Rio de Janeiro nós tivemos um agravante, que foi a venda da SEDAI. A venda da SEDAI, inclusive, serviu para que alguns governos, e aí eu posso dizer abertamente, a Prefeitura de São Gonçalo, a Prefeitura de Itaboraí, utilizaram os recursos para fazer obras que não são estruturais, mas que criam uma imagem sobre o cenário popular e que fazem com que venha a distorcer o processo eleitoral. Então, esse debate é um debate que é importante, é uma reflexão que a gente precisa fazer, para que a gente tenha uma medida e uma leitura atenta ao processo e para onde está indo a política no nosso país, né? Cada vez mais fica se atrelado aos aparatos, tanto partidários quanto institucionais. Isso impede possibilidade de renovação e de construção de novas lideranças. Mas os temas que me trouxeram aqui, e agradeço ao deputado Luiz Paulo por introduzir o tema e a gente poder fazer aqui o debate, um dos temas, eu não poderia deixar de falar, eu que milito na questão racial, e que sou autor nessa casa da Lei Vini Júnior, de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas, eu não poderia deixar de falar do que aconteceu ontem na entrega da Bola de Ouro. A imprensa espanhola, em especial, mas não só a espanhola, mas toda a europeia,
vem utilizando motivos para justificar a não premiação do Vini Júnior como o principal jogador de futebol do planeta. Entre as justificativas estão várias. Entre elas, o comportamento fora das 4 linhas, quando na verdade você julga um jogador pelo que ele faz dentro do seu campo de futebol. Mas todas as vezes e todos os argumentos não são argumentos de postura que ele teve moral, que já seria questionável, mas sim, deputados e deputadas, pelo posicionamento político que ele tem de combate ao racismo. Ou seja, ele é indiretamente punido porque critica o racismo no futebol. E como consequência disso, critica o racismo na sociedade. Hoje aqui no Brasil, o debate racial, ele ganha cada vez mais vulto, positivamente, mas ainda está aquém dos nossos desafios. O racismo estrutural existe no nosso país. Basta observar a próprio escalonamento social, a diferenciação econômica. Mas quando nós vamos para os países fora da América Latina e da África, em especial na Europa, existe um processo de naturalização daquilo que é a diferença e o mito da democracia enquanto democracia racial. Então, a não entrega do Vini Júnior tem a ver com isso. Tem a ver com um olhar preconceituoso e do que ele falou e do que ele combateu na sociedade, que é o racismo. Saiba, Vini Júnior, nós, aqui nessa Casa Legislativa, e o meu mandato que apresentou a Lei Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas, lei esta, que foi nacionalizada, porque foi copiada positivamente para outras casas legislativas, estamos contigo e para nós você é, de fato, o melhor jogador do planeta, não apenas pelo que, aí sim, não apenas pelo que faz em campo, mas também pela referência que você é para a sociedade brasileira e mundial. Quero agradecer essa oportunidade. Outro aspecto que eu quero também falar é que tive no lançamento de um livro ontem, Indústria Gonçalense no século XX, que é o livro do professor doutor José Luiz Honorato Lessa, que é um importante pesquisador, que tem um livro que trata e discute a história da indústria de São Gonçalo. No livro, esse importante intelectual, o livro que tive a honra de participar ontem do lançamento, então ainda não li o livro na sua totalidade, conheço a discussão porque já li a sua tese de doutorado, a sua tese de mestrado e alguns dos seus artigos. O professor José Luiz Honorato, ele vai fazer uma apresentação da história da nossa cidade, fazendo aquilo que é muito importante, a reflexão sobre a perda e a própria hegemonia do setor industrial e a sua reconfiguração. É um livro que vale a pena ser lido, deputada Lucinha, deputado Luiz Paulo, porque vai ajudar a fazer a reflexão sobre um processo de industrialização na cidade. Eu sempre digo que São Gonçalo passou por quatro fases econômicas. A fase inicial, que era a fase agrícola, a fase industrial, que chegou a ser chamada de Manchester Fluminense, a fase do esvaziamento econômico, que muitos chamam de uma fase onde você tem a cidade dormitório, embora eu não concorde com esse conceito, porque o conceito de cidade dormitório é um conceito que não olha o espaço, a produção do espaço daqueles que estão naquele local, né? Isso inclui as pessoas que vivem do subemprego, as próprias domésticas, os próprios trabalhadores, os próprios empreendedores locais. Então eu não concordo com esse conceito. E tem também a quarta fase, que é a fase atual, que é de uma metropolização conservadora e tardia, né, que nós temos hoje, que a cada vez mais aparecem equipamentos ligados a uma metropolização a nível regional e até nacional, mas que não
fazem com que seja distribuído para o restante da população. Ou seja, você passa a ter mais equipamentos ligados a bancos de alto luxo, casas de grande referência financeiras, serviços que não teriam numa cidade periférica como São Gonçalo, passam a ter, né, condomínios de luxo também, mas você tem o aprofundamento da miséria e da pobreza. Isso é o que caracteriza a presença de uma metropolização tardia e conservadora, deputado Luiz Paulo, que é o que hoje configura a cidade de São Gonçalo. São Gonçalo hoje é uma cidade com aproximadamente 1 milhão de habitantes, e nós temos problemas muito crônicos e muito básicos, como ainda a falta de saneamento, como a mobilidade urbana que é reduzida, a ausência do ônibus do Sereno, a falta de transporte de massa ligando a sua principal cidade da região metropolitana, que é a capital, uma migração pendular com Niterói, que reflete a ausência de emprego na cidade, e também nós temos a pouca perspectiva ambiental, né, e além da própria discussão, que é um pouco que o professor Dr. José Luiz Honorato coloca, que é a da falta do emprego e da empregabilidade, ou seja, não se discute a empregabilidade de São Gonçalo. Então, aproveito essa oportunidade para também trazer esse tema aqui para a nossa casa. E para concluir, eu queria iniciar uma discussão, e aí fica aqui um debate que a gente vai fazer, que é relacionado à mudança, né, é um debate que a gente está aqui observando e analisando, sobre a mudança do regime de 40 horas na Prefeitura do Rio. Os profissionais, existe a Lei 11.738 de 2008, que trata de 1/3 de planejamento. E a Lei de 1/3 de planejamento, ela diz que o profissional de educação, o professor, ele tem que ter 1/3 do seu planejamento garantido. E a hora do professor, ele não é a hora relógio. A hora do professor é a hora aula, que é em 50 minutos. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem uma leitura completamente diferente do que diz a legislação e do que é a própria construção. Faz um cálculo, trabalhando o profissional de 40 horas, como através da hora relógio. Então, esse profissional vai ter que passar, que é um profissional de 40 horas, vai ter que passar hoje, que dá suas 26 horas aula, vai ter que passar a dar 32 horas aulas. Isso reflete, primeiro, um aumento de carga horária sem um aumento proporcional de salário. O que acontece é a desvalorização do trabalho docente. Impacta na qualidade do ensino e na vida deste profissional, porque o profissional está organizado, tem a sua vida toda organizada para 26 tempos em sala de aula. É um desrespeito também à legislação, naquilo que ela se confere, que a Lei 11.738 ali confere. E, em última instância, a atual gestão, após as eleições, vem e aumenta a carga horária sem nenhum diálogo com o sindicato ou com os trabalhadores. Ou seja, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela desrespeita a legislação e desrespeita os profissionais. Então, esses são os temas que me trazem a esse expediente inicial, né, falar do livro do nosso amigo Dr. José Luiz Honorato, que fala da indústria gonçalense no século XX, falar também da denúncia da Prefeitura do Eduardo Paes em relação à mudança da carga horária e o absurdo que foi ter, né, o Vini Júnior como não sendo punido pelas posições políticas de combate ao racismo. Muito obrigado, presidenta Lucinha, muito obrigado aos pares que aqui acompanham. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a sessão está suspensa até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Muito obrigada a todos.